Hoje temos o prazer e o gosto de ter uma colega nossa connosco, a Susana Souza, a quem agradeço. Muito obrigada, Susana, por ter aceito o nosso convite e que nos vai falar e com quem nós vamos conversar sobre a importância da higiene, segurança e sustentabilidade alimentar para o sucesso das empresas. Portanto, um tema extremamente atual, extremamente pertinente e que diz respeito a todos nós. Não há ninguém a quem este tema não é um tema muito transversal, tanto na nossa vida profissional como na nossa vida académica, como até na nossa vida pessoal. A Susana trabalha atualmente na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto como técnica, é formada em Engenharia Alimentar, tem formações na área de Higiene e Segurança Alimentar, é consultora e formadora da HCCP e também, além disto tudo, gera e é responsável por um programa de sustentabilidade e gestão de qualidade, além de assumir também funções de coordenação das ecoescolas que exercem em sintonia com as outras escolas do Turismo de Portugal, da qual temos também aqui um exemplo, a doutora engenheira Luciana, que também está aqui de Viana do Castelo. Mas a Susana é a nossa convidada hoje. Muito obrigada novamente. Portanto, como é que como é que se passa, Susana? Nós já Eu vou, estamos a gravar, julgo sim, que deu autorização, para depois podermos colocar no YouTube posteriormente para os alunos que não tiveram a oportunidade de estar, ou os colegas. A Susana, vou-lhe passar a palavra, fará a sua apresentação e depois no final, ou durante, se autorizar, os alunos podem e devem fazer perguntas sobre o tema que apresentou. Peço que todos tenham os microfones desligados e as câmaras para poder ser mais fácil partilharmos a apresentação. Portanto, Susana, muito obrigada, a palavra é sua, está bem? obrigada, Eugénia. Em primeiro lugar, agradecer o convite que me fez. É com todo o gosto que estou aqui perante vocês, a dar o meu pequeno contributo, não é? A minha experiência profissional ao longo já de alguns anos, sim, porque eu não passo nunca dos 30, não é? Sempre a somar aos 30. Como a Eugénia disse, tenho alguma experiência a nível da consultoria e da formação e pretendo então com esta minha apresentação falar-vos um pouco então da importância da segurança alimentar, do HCCP e da sustentabilidade para o sucesso das empresas. Como disse e muito bem a Eugénia, nós aqui vamos falar das empresas, mas também muitas das boas práticas que eu irei aqui falar, podemos aplicá-las no nosso dia a dia. Ok? Porque nós, em termos individuais, também podemos fazer muito, não é? Como em termos de sustentabilidade, não é? Sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social, sustentabilidade económica, porque a sustentabilidade não é só a parte do ambiente, como muitas vezes as pessoas têm a ideia, não é? Fala-se sustentabilidade, ok, vamos reciclar, vamos ter preocupações com o ambiente. Não, é todo um conjunto, são 3 pilares aqui da sustentabilidade e nós individualmente podemos fazer muito, não estamos sempre à espera que seja o outro a fazer algo, temos um papel proativo na sociedade e se estivermos realmente no âmbito empresarial também ainda nos impõe mais responsabilidades a esse nível. Por isso, meus caros, vou começar então com a minha apresentação. Qualquer questão que queiram colocar, façam favor de o fazer. Ou então, se preferirem, aguardam para o final da formação. Ora, então a pergunta da praxe, não é? Está tudo ok, Eugénia? Conseguem visualizar? Sim? Sim, Susana, conseguimos. Sim? Ok, obrigada, Zé. Muito bem, vou começar então por falar da parte, começar pelas questões da segurança alimentar. Quem está nesta área, da área industrial, da área do turismo, relacionado com a alimentação, sabe o que é isto do HACCP, um sistema preventivo que as empresas têm que implementar de forma a garantir a higiene e a segurança dos alimentos que manipulam. É um requisito de caráter obrigatório, todas as empresas do setor alimentar, desde a produção primária até à entrega do produto ao cliente, são obrigadas a implementar esse sistema, não só, quando eu digo obrigados, parece assim um termo bastante pesado, mas
nós devíamos de ter o HACCP, as regras de higiene e segurança alimentar, como um princípio básico, como um pilar das nossas empresas, porque não adianta nada, meus caros, nós termos um produto excepcional em termos de recebemos um produto espetacular, em termos de qualidade superior, se depois durante o nosso processo de manipulação, de processamento dos alimentos, se nós não tivermos as regras básicas da higiene do manipulador, da higiene das instalações, esse produto de qualidade excelente acaba por não conseguir ser um produto seguro para o nosso consumidor, para o nosso cliente. Esta metodologia do HACCP é uma responsabilidade de todos os intervenientes da cadeia alimentar. Ao implementarmos o HACCP, irá traduzir uma maior confiança de clientes e consumidores pela adoção de padrões elevados de conformidade alimentar. Vamos conseguir eliminar ou reduzir os riscos para os consumidores. Como é óbvio que o termo de eliminar é o ideal, nós devemos de até evitar os riscos, mas quando esses riscos não possam ser evitados, nós temos que fazer uma avaliação desse risco em termos de segurança alimentar e tentar reduzir ao máximo a probabilidade de ocorrência de doenças, de toxinfecções alimentares. O HACCP também é uma evidência do empenho da organização na obtenção de produtos de qualidade e de seguros para a saúde. E é uma otimização dos recursos e melhoria da eficiência do autocontrolo. E aqui este termo autocontrolo diz muito sobre o HACCP. Ou seja, as empresas do setor alimentar que consigam fazer o seu controle desde a recepção da mercadoria, ou seja, fazendo a avaliação e qualificação dos seus fornecedores, garantindo a formação dos seus colaboradores na parte da higiene alimentar, na parte da higiene pessoal, da higiene das instalações, nós vamos conseguir ter clientes mais satisfeitos, clientes que vão ao nosso estabelecimento e vão sentir a segurança que estão a pagar por um serviço de excelência. Quando nós falamos do HACCP, temos que falar também dos... Susana, o micro ficou desligado. Se calhar foi alguém que sem querer desativou. Está desligado. Deixamos tudo. Susana. Já está. Ainda não te estamos a ouvir, Susana. Pois não, ainda não, exatamente. Susana. Alguém me desativou o microfone, possivelmente. Sim. Malandro, já estão fartos de me ouvir, já viram? Mais vale dizer que eu calmo já. Não. Muito bem. Não. Então deixem-me só aqui confirmar se partilhei. Ok, porque vou passar um vídeo também para termos som. Que já conseguem ouvir? Sim. Sim? Muito bem. Então, quando nós falamos da HACCP, nós temos que, antes de implementar toda uma metodologia do HACCP, as empresas do setor alimentar devem ter uma série de pré-requisitos já devidamente implementados, em que, por exemplo, temos aí alguns desses pré-requisitos, as estruturas e equipamentos, ou seja, eu não estou à espera de ter um estabelecimento, um restaurante, uma indústria produtora, em que não tenha condições a nível das infraestruturas. Ou seja, quando um empresário concebe um determinado posto de trabalho ou tem a ideologia de construir uma determinada indústria, ele tem que pensar já no layout, não é? O layout, o circuito marcha em frente para evitar os cruzamentos entre o produto final e os produtos ainda em transformação ou mesmo matérias-primas. E esta concepção, logo desde uma fase inicial, é extremamente importante, não só pelas questões da segurança alimentar, não é? Porque se eu tiver um layout corretamente definido, eu vou evitar as contaminações dos alimentos, mas também em termos de sustentabilidade, ok? Porquê?
porque nós já podemos pensar em termos de recursos hídricos, em termos de recursos das energias renováveis, em termos, por exemplo, das janelas com vidro duplo, etc. Várias coisas que não vamos estar à espera, não é, de mais tarde virmos a alterar o nosso projeto. Isto é a situação ideal, como é óbvio, não é? Porque quando as empresas já estão no mercado, terão que se adaptar e esta adaptação às vezes acarreta alguns custos, o que pode também levar ao empresário a não querer fazer um investimento logo de imediato, ou seja, vai fazendo aos poucos de acordo com a sua capacidade económica. Por isso, esta questão aqui das estruturas, dos equipamentos que são selecionados, vejam, eu ao comprar uma máquina, já vou comprar uma máquina que cumpra com a diretiva máquinas em termos de segurança, que seja de material resistente, lavável, por causa da segurança alimentar, e uma máquina, um equipamento em que já tenha uma classe energética A+, por exemplo. Ou seja, numa única ação, eu já estou a pensar com uma visão bastante alargada, não é? Do sucesso do meu negócio. Depois temos aqui também outro pré-requisito que é de extrema importância, que tem a ver com os programas de higienização. Os programas sem limpeza as coisas não se fazem, não é? Nós temos visto isto da Covid, deste SARS-CoV-2 que veio aqui alterar toda a nossa forma de viver, isto veio educar muito boa gente, não é? E veio reforçar a importância da higienização dos espaços, porque o que mais se fala hoje em dia é da importância da lavagem das mãos. E vocês podem me dizer assim, mas isto é uma coisa tão básica. Meus caros, é básico, mas se nós olharmos até para o nosso dia-a-dia, aquilo que nós fazemos, nós nem sempre lavamos as mãos como deve de ser. Nós nem sempre estamos o tempo necessário para que o produto químico, o detergente ou o desinfetante tenha uma ação eficiente sobre a carga microbiana que existe nas nossas mãos ou existe nas superfícies, porque nós temos uma vida muito a correr, não é? Nós lavamos as mãos, às vezes é o quê? É molhar as mãos e colocar um pouco de sabão, esfregamos, toca a andar, está feito. Perdemos tempo, se for preciso. Se nós analisarmos de forma criteriosa, nós vamos ver, ok, tiveste a perder tempo porque não foi o tempo suficiente para haver uma ação sobre os micro-organismos. É por isso que a DGS fala tanto da importância da higiene das mãos, da desinfecção das superfícies. Porquê? Porque nós aqui estamos a combater um inimigo invisível, não é? Caso do SARS-CoV, o vírus, mas na área alimentar nós temos as bactérias que provocam na ordem dos 80 e tal, 90% das toxinfecções alimentares têm origem a nível bacteriano. E isto é um bocado difícil, eu costumo dizer que é tipo Santo Tomé, nós precisamos de ver para acreditar. Meus caros, os micro-organismos nós não vamos ver, não é? Ou podemos ver, mas o alimento já está num estado de putrefação tão elevado que nós já rejeitamos à partida, não é? Estou a falar, por exemplo, do caso dos bolores. Quando nós vemos pão com bolor, nós não vamos comer esse pão, não é? O problema é outros micro-organismos que não são visíveis. Por isso aqui a parte da higienização é muito bem, eu tenho que utilizar os produtos adequados, produtos que sejam amigos do ambiente, certo? Porque nós vemos, nós como consumidores vamos aos supermercados e conseguimos ver uma panóplia de produtos de higienização nas prateleiras e nós vamos olhar para o preço, nós vamos olhar para a marca, nós vamos olhar para a proteção do ambiente. Quais são os critérios que nós vamos ter para a seleção desses mesmos produtos de higiene? Okay? Isto tem muito a ver com os nossos princípios, não é? Com os valores que nós também temos no nosso dia-a-dia. Pronto, programas de higienização é um pré-requisito, o controle de pragas também, garantir que não existem qualquer tipo de contaminação a nível de infestantes, o abastecimento de água, que é outra coisa que às vezes nós não damos assim tanta importância, não é? O abastecimento de água potável, a potabilidade da água. Os recursos hídricos, que também vamos falar mais à frente, é de extrema importância. Vocês vejam, com isto da poluição, nós temos vários locais, e falo por mim pessoalmente, em minha casa eu tenho água imprópria para consumo. Eu não tenho água da rede pública a passar na minha zona, eu não tenho saneamento básico. Parece um país de terceiro mundo, a gente pode pensar, bem, isto só na África, não. Santo Tirso. Okay? Aqui ao pé da Estrada Nacional, eu não tenho água da rede pública, eu não tenho saneamento básico, eu tenho um poço que tem água imprópria para consumo.
Ou seja, o que é que eu faço? Cozinho sempre com água engarrafada. Isto é lamentável. Okay? O que é que eu tenho que fazer? Fazer um investimento num sistema de tratamento de águas. E estamos em Portugal, estamos num país desenvolvido, ok? Por isso, esta questão do abastecimento de água, a potabilidade da água é de extrema importância e às vezes nós damos as coisas como um dado adquirido e achamos que toda a gente tem essas condições e nem sempre isso acontece. A recolha de resíduos, e esta recolha de resíduos, a separação dos resíduos, que também parece algo básico. Vejam, ensinaram-me a fazer a separação de resíduos, não foi em criança, que os meus pais não faziam a separação de resíduos. Eu aprendi a fazer a separação de resíduos com o meu sobrinho, ao fazer um ecoponto, ao fazer um trabalho para a escola. É na escola que muitas vezes se vai dar a educação, não é? Para a separação dos resíduos e as crianças trazem esses conceitos para casa, para os seus familiares, para que depois se coloque em prática. E foi excelente, não é? Porque hoje em dia eu tenho um filho com 13 anos e para ele já nasceu a ver-me fazer a separação de resíduos, por isso não há qualquer dificuldade para o adolescente em fazer essa separação. Eu fui educada. Okay? Por isso, esta questão aqui dos resíduos, fundamental em termos de HACCP, sim, os caixotes do lixo, com tampa acionada por pedal, com um saco no interior, nós fazermos a separação correta dos resíduos, já vamos buscar aqui a parte da sustentabilidade, da proteção do ambiente, está tudo interligado. Nós não conseguimos muitas vezes dissociar a questão da sustentabilidade, a questão da segurança alimentar e depois também, de vez em quando, entra aqui as questões também relacionadas com a segurança no trabalho. Por isso, são 3 áreas que eu gosto, são 3 áreas que eu tenho a felicidade de trabalhar e penso que também quem me conhece minimamente consegue verificar que eu sou uma pessoa feliz, uma pessoa realizada no trabalho que faço. É isto que vos desejo a todos, muitos sucessos pessoais e profissionais, que no futuro muito próximo vocês sejam realizados profissionalmente. E pronto, e que sejam felizes. Isto parece que já estou a terminar, ótimo, mas não, estão enganados na boa meio da apresentação. Mas nós temos aqui uma ligação desta temática que realmente é algo que nos diz respeito a todos, formar e informar os nossos colegas, os nossos colaboradores, etc. Okay? Depois temos aqui a questão da avaliação e a seleção e avaliação de fornecedores. Aqui no âmbito da segurança alimentar, eu vou pensar, ok, eu vou selecionar os meus fornecedores que me deem garantia da qualidade do produto que estou a receber, mas vou buscar agora a questão da sustentabilidade. Esses fornecedores são locais, trazem-me o produto ali das proximidades, o produto sazonal. Isto é extremamente importante para nós diminuirmos a nossa pegada ecológica. Depois, todas as boas práticas de higiene, e isto é no dia a dia, nas diferentes etapas do processo produtivo. E o ponto número 8, Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, está na formação há muitos anos. A parte da formação. Nós não conseguimos fazer absolutamente nada se os indivíduos que estejam a lidar com os alimentos, que sejam os operacionais, se eles não estiverem sensibilizados para estas questões que nós estamos para aqui a falar, ok? Por isso, a formação do empresário, a formação dos colaboradores é de extrema importância. Infelizmente, nós ainda vemos alguns casos que não cumprem com os requisitos do HACCP porque não valorizam. Dizem, ok, o importante é fazer negócio, é produzir, mas produzir a que custo, não é? Eu quero produzir um produto com qualidade, um produto que vá de encontro às necessidades do cliente e esse cliente fique satisfeito, e satisfeito significa que não vai sofrer um problema de saúde, não é? Que não vai ter uma toxinfecção alimentar. Por isso, a literacia, não é? Na parte da segurança alimentar, na parte da sustentabilidade, é um dos pilares para o sucesso das empresas. Eu aqui tenho um diapositivo que apresenta os 7 princípios do HACCP. Isto é a metodologia da implementação do HACCP tem que seguir, então, 7 dos princípios que estão no Códex Alimentários, que é a Bíblia para quem trabalha com a segurança alimentar.
e em que esses 7 princípios têm o princípio número 1, que é fazer uma análise dos perigos que existem. Perigos basicamente são 3, são os perigos biológicos do desenvolvimento microbiano, os perigos químicos, por exemplo, resíduos de detergente ou químicos que estejam naturalmente presentes nos alimentos, e os perigos físicos, que é a incorporação de material estranho, e daí vocês saberem que o colaborador, o manipulador de alimentos, não deve usar adornos por causa do risco de queda, etc. Queda dos objetos na nossa comida, em que nós não queremos ter um brinde, não é? Quando estamos a usufruir de uma refeição. Por isso, as empresas devem fazer uma análise desses perigos, devem de identificar quais são os pontos críticos de controle, que obrigatoriamente vão ter que ser controlados, estabelecendo aqui os limites críticos, ok? Eu vou ter que definir muito bem, isto é o ideal, se houver um desvio ao meu limite crítico, eu tenho que implementar ações corretivas, ok? Algo aconteceu de errado a todo o controle do processo. Que ações corretivas é que eu vou implementar? E para isso preciso implementar o princípio número 4, que é a monitorização dos pontos críticos. Posto isto, tem que existir todo um sistema de evidências, todo um sistema de registros do sistema HACCP, e é por isso que muitas vezes as pessoas acabam por achar que o HACCP é muito pesado, porque tem que monitorizar, tem que ter documentos para tudo e mais alguma coisa. É verdade, o sistema documental é a prova de que as empresas estão a fazer a gestão de todo o seu autocontrole, de todas as questões relacionadas com a segurança alimentar, mas hoje em dia as coisas estão mais técnicas, ou seja, nós já não temos tanto aquele peso do papel, a burocracia do papel, já existem sistemas tecnológicos, que eu já vos vou mostrar alguns exemplos, para que as pessoas também consigam ter algum tempo mais livre e menos desperdício e mais sustentabilidade, não é? A questão do papel zero também é extremamente importante nós termos essa responsabilidade para o meio ambiente. E, por fim, termos os procedimentos de verificação de forma a garantir que o nosso processo está sob controle. Quem está na área alimentar, nomeadamente na área do turismo, na área da restauração, existem vários recursos disponíveis para que nos consigam ajudar a implementar estes sistemas de segurança alimentar. Eu tenho aí alguns referenciais, nomeadamente códigos de boas práticas das associações do setor. Tenho, por exemplo, aqui o da Aresp, tenho o da APOR, que são associações de restauração e de hotelaria e turismo. Por isso, isto está disponível de forma gratuita, não é necessário pagar absolutamente nada. Vocês depois também têm como base toda uma legislação nacional, sim, porque nós, Portugal, temos muita legislação referente ao setor da segurança, ou no âmbito da segurança alimentar, legislação nacional, regulamentos comunitários. Vocês têm, como eu falei há pouco, o Códex Alimentários, que sofreu uma atualização no ano de 2020. Quem está na área é importante olhar para ele e ver as alterações que foram surgindo, mas a base é sempre a mesma, não é? A base é garantir a manipulação segura dos alimentos. E depois temos normas internacionais de certificação dos sistemas de gestão da segurança alimentar. Quis trazer aqui também esta metodologia dos 4 Cs. Não sei se já alguma vez tinham ouvido falar, porque ouve-se falar muito do HACCP, mas a Aresp acordou com a ASAI uma maneira mais simples para as micro e pequenas empresas aplicarem o HACCP. Ou seja, aqui fala-se da metodologia dos 4 Cs. 4 Cs de quê? Cross-contamination, cooking, chilling e cleaning. Okay? Depois tem isto traduzido para português, que é a contaminação cruzada, a confecção, o arrefecimento e a higienização. Então, eu tenho aqui um pequeno vídeo para vos mostrar que fala então e resume um pouco esta questão aqui dos 4 Cs. Deixem ver se vou ter sucesso aqui na colocação do vídeo para vocês verem. Ainda não tem som.
Não, estamos. It is very important to wash Mas já conseguiram ouvir? Já. Sim? Muito bem, então. your hands properly to help stop bacteria from spreading. This is how you do it. Wet your hands under warm running water and add soap. Rub your hands together. Wash the back of both hands, include the fingers. Interlock your fingers and rub again. Rub around the thumbs and the fingertips. Rinse your hands and dry thoroughly. Turn off the tap with a towel and throw away. Cross-contamination happens when harmful bacteria are spread onto foods from other foods, surfaces, hands or equipment. Raw food can contaminate surfaces and equipment. Using clean equipment and utensils each time you prepare food will help prevent cross-contamination. Always wash your hands after handling raw food and before preparing ready-to-eat foods. Always use clean equipment and utensils when preparing ready-to-eat foods. Sometimes you will need to use separate equipment to prevent cross-contamination and keep food safe. Use one set of tongs or utensils for raw food on the grill. And a different set for the food once it is cooked. It is essential that you keep pests out of your premises. Pests spread harmful bacteria and cause damage. It is important to check regularly for signs of pests. Look for damaged packaging, droppings, live or dead insects. Throw away any food which could have been touched by pests. You should also wash and disinfect any surfaces which may have been touched by pests. A torch can be useful to help you check properly. No pests have been found today. If you do find evidence of pests, call your pest contractor immediately. Keeping food covered helps protect it from harmful bacteria and from objects or chemicals getting into the food. In this kitchen, there are separate cling film dispensers that are used for raw and ready-to-eat foods to help prevent harmful bacteria spreading.
always store cooked foods above any raw foods in fridges to help prevent harmful bacteria spreading from raw foods to ready-to-eat foods. Staff must be fit for work at all times. This means they must not be suffering from any illness which could cause a problem for food safety. Any member of staff who has vomiting and/or diarrhea should report it to their manager and go home immediately. Staff who have had vomiting and/or diarrhea should not return to work until they have had no symptoms for 48 hours. Any staff who are ill should go home immediately. Remember, you need to stay at home for 2 full days after symptoms have stopped. Ora, muito bem. Penso que com este vídeo deu assim para resumir um pouco sobre as boas práticas que nós deveremos de ter para garantir a segurança e a higiene dos alimentos. Vimos logo ali nas primeiras imagens algo completamente errado, é ou não é verdade? A questão do lavatório. O lavatório não pode ser com aquelas características. Desculpem. O lavatório não pode ter aquelas características, não é? O lavatório tem que ser de comando, não manual, normalmente é de pedal, e vira um desperdício de água que nós estávamos a ver durante as filmagens. Por isso também, com o lavatório de comando não manual, enquanto nós estamos a esfregar as mãos, não estamos a desperdiçar a água como vimos na imagem. Não sei se alguém tem alguma questão que queira colocar, entretanto, sobre o filme. Ele estava em inglês, mas penso que era um inglês bastante básico. Não? Ninguém tem questões? Posso avançar? Muito bem. Pronto, eu aqui... vocês estão aí, por favor, digam-me alguma coisa, porque eu a partilhar ecrã não consigo visualizar. Sim? Muito bem. Estamos todos Ok. todos aqui. Obrigada. Não sei se já podiam ter fugido ou qualquer coisa, eu estava aqui a falar sozinha. Não, Eu estou a controlar, Susana, estou a controlar. Os deixo fugir. Não deixo, não deixo. Muito bem, eu aqui tenho então 3 exemplos de HACCP digital. Eu há pouco referi que às vezes os empresários diziam muitas vezes isso é um sistema muito burocrático, isso é muito papel, etc. Nós temos então estes sistemas, o IPAC Hygiene, que é um sistema francês. Temos o SARA HACCP, que passa publicidade, é o sistema que nós temos de automatização dos registros na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, e penso que também vai ser espalhado por todas as escolas do turismo de Portugal. E o MyHCCP. Pus aqui 3, existem outros. Só para vocês verem a forma de como se trabalha com estes sistemas, vou colocar aqui o IPAC Hygiene, que penso, na minha opinião, é aquele que está mais desenvolvido. IPAC Hygiène, la première solution tactile HACCP dédiée au métier de bouche. Fastidieuse, compliquée, inadaptée à vos conditions de travail en cuisine, la mise à jour de votre plan de maîtrise sanitaire vous demande beaucoup de temps et d'énergie. Notre solution, IPAC Hygiène. Un outil tactile simple à utiliser pour effectuer tous vos enregistrements obligatoires en quelques minutes par jour seulement au sein même de votre cuisine. On fait plus de suivi sur les produits, sur la traçabilité, sur les prises de température, sur les réceptions des produits et de la marchandise. On le fait plus souvent. Vous faites participer toute votre équipe à la mise à jour de vos informations. IPAC Hygiène vous permet de mettre en place un planning pour chacun. Mes cuisiniers, le chef aiment bien utiliser IPAC Hygiène parce que ça a ce côté fun, moderne, qui est complètement différent des procédures que nous devions pratiquer avant. Avec IPAC Hygiène, il suffit de cliquer pour tout saisir.
Et grâce à la caméra intégrée, vous photographiez vos étiquettes produits en un instant et en conservez automatiquement une copie dans l'outil. Ah bah, depuis que e-Packhygiene est installé dans ma cuisine, qu'il n'y a plus de papier, ça c'est très appréciable. Toutes vos données sont conservées dans votre solution et sauvegardées sur le cloud. Une vraie sécurité et une sérénité, notamment en cas de contrôle. Vos informations sont faciles à retrouver, à exporter ou à envoyer par email. Enfin, le module étiquetage vous permet d'imprimer en quelques secondes vos étiquettes de traçabilité interne. e-Packhygiene, la solution HACCP la plus efficace et la mieux adaptée à votre travail en cuisine. Ah, c'est surtout plus simple. C'est surtout beaucoup plus simple à utiliser. C'est pratique, ludique, simple, c'est parfait, tout est enregistré. Vous souhaitez en savoir plus sur la solution e-Packhygiene? Contactez-nous. Oui, bien sûr. Penso que deu para vocês ficarem com uma ideia de como é que este sistema funciona, desde a recepção das mercadorias, o controle que se faz aos fornecedores, das validades, das temperaturas durante o armazenamento, a rastreabilidade, as etiquetas que nós devemos de ter nos produtos, todo este sistema acaba por facilitar, não é, o trabalho aos operadores económicos. Pronto, isto são algumas soluções que existem no mercado. Coloquei aqui também este diapositivo referente à certificação do HACCP. Digo aqui, é importante vocês terem esta consciência de que a implementação do sistema HACCP é de caráter obrigatório, porque vem mencionado na legislação. Agora, a questão da certificação, essa aí é facultativa. As empresas irão aderir à certificação se virem oportunidade de negócio, não é? A certificação no âmbito do HACCP, ela tem como base a ISO 22000, que é um referencial internacional, certamente devem de reconhecer a ISO 9001 para a gestão da qualidade. A 22000, ISO 22000, é específica para o HACCP. Coloquei também aqui a RS 3002, que é um referencial também de certificação específico para a restauração. E é um referencial da APSER. A APSER assim como a SGS, a Bureau Veritas, entre outras, são empresas que certificam os sistemas de gestão de qualidade, ou seja, empresas externas com auditores que vêm à nossa empresa, vêm avaliar se estamos a cumprir com os requisitos de lei, não é? Os critérios legislativos e depois com os requisitos destas normas internacionais e se sim, se cumprirmos, irão dar-nos a certificação. Okay? Muito bem, não sei se tem alguma questão que queiram colocar sobre a parte do HACCP, se não, passaria para a questão da sustentabilidade. Posso avançar então? O silêncio diz-me que sim. Então, se nós formos consultar o dicionário da língua portuguesa, verificamos que o termo sustentabilidade significa característica ou a qualidade do que é sustentável. Sendo sustentável, o que se pode sustentar, defender ou seguir, ou realizado de forma a não esgotar os recursos naturais nem causar danos ambientais. Se juntarmos isto ao conceito da alimentação, surge aqui um grande desafio, que é pensar a alimentação de forma sustentável, ou seja, que permita responder às necessidades do presente, sem que isso comprometa o que estiver disponível para gerações futuras. A FAO, que é Food and Agriculture Organization, em 2016 apresentou 5 eixos a trabalhar no âmbito da sustentabilidade alimentar e agricultura. Primeiro, melhorar a eficiência na utilização dos recursos. Segundo, ter uma ação direta para conservar, proteger e melhorar os recursos naturais. Terceiro, proteger os meios rurais de subsistência e melhorar a equidade e o bem-estar social. Quarto, melhorar a resiliência das pessoas, comunidades e ecossistemas, especialmente as alterações climáticas e a volatilidade dos mercados. E, por fim, o quinto, promover a boa governação para uma melhor sustentabilidade dos sistemas naturais e humanos.
Certamente vocês já ouviram falar da Agenda 2030, dos ODS, Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, penso que já deve ter sido falado aqui para os alunos em vários modos, não é? Da sustentabilidade, etc. É um compromisso que todos nós devemos de ter para com o mundo. E eu aqui vou trazer 4 pontos, de uma forma assim resumida, não é? Falando da sustentabilidade, ou quando se fala da sustentabilidade nas empresas do setor alimentar, falamos da gestão da energia, da gestão hídrica, da sustentabilidade alimentar e dos resíduos. Quando nós falamos da gestão de energia, vamos pensar realmente quais serão as boas práticas que nós devemos de implementar nas indústrias, nos restaurantes, em nossas casas. Porquê? Porque a parte da energia, ela está sempre presente no nosso dia-a-dia, não é? A questão da iluminação, a questão dos sistemas de refrigeração, dos sistemas AVAC, as máquinas que nós temos para a lavagem da louça, na lavandaria, o sistema das águas, do aquecimento das águas, e todos os outros equipamentos elétricos e eletrónicos que tenhamos. Por isso, algumas boas práticas que vos trago aqui. A questão do isolamento térmico é de extrema importância e eu falei logo no início, quando nós concebemos as nossas empresas, devemos de pensar e dar um relevo importante, não é, na construção. Okay? Isto tem logo origem na construção, nos materiais. O isolamento térmico é de extrema importância. Pensarmos na climatização, e essa climatização deve ser bem otimizada, deve ser dimensionada de acordo com a estrutura, não é, do próprio edifício. É importantíssimo fazermos a monitorização dos consumos. Por exemplo, posso-vos falar do programa Ecoescolas, em que nós temos a chamada brigada de monitorização para verificarmos e estarmos a controlar as faturas, por exemplo, em termos de faturas da energia, da água, para nós conseguirmos ver a nossa evolução, não é? Porque o objetivo é nós termos sempre uma redução no consumo de energia. E nós podemos e devemos fazer essa mesma monitorização. Existem tabelas disponíveis para nós conseguirmos realizar um trabalho, um trabalho pertinente e já com alguma base científica para reduzir a nossa pegada. Depois, a opção pela luz natural, não é? Privilegiar sempre a luz natural em detrimento da luz artificial. A questão das janelas, não é? Janelas duplas, caixilharia com corte térmico. A iluminação, ir substituindo por iluminação LED. Podemos dizer, ok, a iluminação LED é mais cara em termos de aquisição. Até pode ser, mas ao longo, num médio e longo prazo acabamos por ganhar benefício económico. Fazermos manutenções regulares, não é? A manutenção preventiva e não a manutenção corretiva, não é? Depois das coisas avariarem, é que a gente vai tomar ações. E a colocação de painéis solares térmicos e fotovoltaicos. Isto, por exemplo, para se vocês construírem um edifício agora, na atualidade, vocês já são obrigados a cumprir com estes requisitos, nomeadamente para os aquecimentos das águas, têm que ter os painéis solares térmicos. A questão da gestão hídrica. Bem, a água. Onde é que nós utilizamos a água? Em tudo e mais alguma coisa, não é? Nas cozinhas, nas cafetarias, nas torneiras, nas casas de banho, no arrefecimento e aquecimento das habitações, na lavandaria, nas piscinas, ok? Por isso, boas práticas que poderemos implementar? Fazer a monitorização e a manutenção das perdas, não é? Porque às vezes uma torneira a pingar, pinga pouco, mas o pingar pouco durante muitas horas acaba por ser litros e litros de água que estão a ser desperdiçados. Fundamental a sensibilização dos colaboradores. Quantas vezes nós vimos há pouco aquele vídeo em que o colaborador estava com a torneira aberta a lavar as mãos. Completamente errado, não é? O lavarmos os dentes com a torneira aberta. O duche tem que ser rápido e não um banho de imersão.
Há tantas coisas simples que podemos fazer, não é? Regular os caudais das torneiras também. Cada vez mais as empresas construtoras de torneiras também estão interessadas em ter eficiência hídrica na construção dos equipamentos. Os autocolismos de baixo consumo, certamente vocês já têm nas vossas habitações a carga inteira ou a meia descarga de água. Coletores de água da chuva, não é? Termos uns recipientes para aproveitar depois as águas das chuvas para regar os jardins, ou ter um sistema automático de rega, que também é uma boa prática. Cultivar plantas nativas da região, as chamadas plantas autóctones, também devemos de privilegiar esse mesmo cultivo. Se tiverem piscinas, não é? Cobrir as piscinas e fazer a recirculação da água das piscinas. Em termos de sustentabilidade alimentar, aqui deveremos de privilegiar a compra de alimentos com a certificação Fair Trade, ou seja, de comércio justo, disponibilizar opções vegetarianas no menu, dar privilégio mais à parte dos hortofrutícolas em detrimento das carnes, é? Privilegiar a compra de produtos de pesca sustentável, também é um dos ODS, dos 17 ODS, também temos este da pesca. Produzir os seus próprios alimentos está na moda, e é uma moda que veio para pegar, e espero que pegue porque é excelente, não é? Que são as hortas comunitárias, as hortas urbanas. Quem vive na aldeia tem a possibilidade de ter uma horta também, é excelente. Devemos produzir os nossos próprios alimentos. Privilegiar os produtos locais e sazonais. Monitorizar o desperdício alimentar. As escolas do Turismo de Portugal estão a ter um trabalho bastante intensivo nesta questão de sensibilizar toda a comunidade para o desperdício alimentar. E não é só o desperdício que nós deixamos nos pratos, é também todo o processo atrás, não é? Na produção, o desperdício que nós temos nas cozinhas. Isto é extremamente importante, haver uma sensibilização diária sobre estes aspectos. E depois a formação para a otimização da preparação de alimentos. O que é que eu quero dizer isto da otimização da preparação de alimentos? Às vezes o que nós achamos que é desperdício, nós conseguimos perfeitamente utilizá-lo e produzir outro tipo de iguarias. Por fim, temos aqui a parte dos resíduos. Importante, vocês se repararem, eu coloquei aqui os 3 R's, não é? Redução, reutilização e reciclagem. A redução da produção de resíduos através da redução de consumos de determinados produtos, reutilização do maior número possível de equipamentos ou produtos, e a reciclagem, permitindo a transformação de resíduos em novos produtos ou matérias-primas. E depois temos aqui a tão bem sabida separação de resíduos, mas nem sempre aplicada, porque o grande problema é a teoria, muita gente sabe, depois a dificuldade é colocar na prática. Alguns números para vos deixar pensar sobre isto, não é? Em 2050 seremos mais de 2 mil milhões e será necessário produzir mais 60% de alimentos do que é hoje produzido. Okay? Isto foi em 2016, foi retirado da FAO. Construir uma visão comum para a sustentabilidade alimentar e agricultura depende de cada um de nós. Por isso, vamos lá arregaçar as mangas e colocar em prática estas recomendações que temos. Eu falei há pouco dos ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e esses ODS são 17, mas desses 17 nós temos 169 metas, ok? Para vocês, eu retirei isto de um artigo em que dizia que hoje a situação é tão grave que uma das 169 metas dos ODS concentram-se em acabar com os produtos que estão em bom estado e que transformamos em lixo. Especificamente aqui o ODS número 12, que fala da produção e consumos sustentáveis, inclui na sua meta número 3, desta forma reduzirá o desperdício de alimentos nas cadeias de fabrico e distribuição, incluindo as perdas após a colheita. Os principais focos encontram-se nas empresas, no retalho e nos hábitos de compra tradicionais já consolidados na população mundial.
Temos aqui outros números que a mim me chocou, que uma em cada 9 pessoas passa fome e sofre de desnutrição, enquanto os aterros são preenchidos com 1/3 de todos os alimentos produzidos globalmente. Eu acho que isto é chocante e são números que nos dão que pensar, ou seja, 1.031 toneladas de alimento são desperdiçados ao longo da cadeia em Portugal. De onde é que vem este número? 332.000 toneladas na produção agrícola, 77.000 toneladas na indústria, 298.000 toneladas nas redes de distribuição e 324.000 toneladas em casa. Por isso, não vamos culpar a indústria, não vamos culpar só as empresas de distribuição, nós também temos uma responsabilidade acrescida por causa do nosso desperdício em casa. Existem vários programas que vocês podem consultar. A DGS, por exemplo, tem um programa específico, o Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável. Se vocês, eu clicando aqui, e depois não sei, Eugénia, se podemos disponibilizar esta apresentação aos participantes, mas Claro. ficam já aqui com alguma referência. Vocês têm aqui imensa informação. O último guia que foi lançado pela DGS tem a ver com os lanches escolares saudáveis e outros. Vocês poderão depois explorar todo este programa para uma alimentação equilibrada. Vejam aqui a roda dos alimentos, a dieta mediterrânica, que tanto falamos, mas nem sempre colocamos em prática, não é? Falamos muito e depois nós olhamos para os nossos restaurantes, para as nossas cantinas, para a nossa casa e nós dizemos, bem, eu sei aquilo que é saudável, mas nem sempre cumpro. Por isso, isto aqui vocês podem explorar, bem como aqui os programas de sustentabilidade da Associação Portuguesa de Nutrição. Também tem imensa informação que vocês podem vir cá, podem fazer o download destes jogos didáticos, se tiverem crianças, recomendações para uma alimentação saudável. Tem um e-book com reflexões sobre sustentabilidade alimentar. Tem infografias, tem imensa informação que não vou estar aqui a descrever na totalidade, mas só para vos dar indicação de que informação é coisa que não falta. Coloquei também aqui este webinar que decorreu em março, que foi uma parceria da Aresp com o Turismo de Portugal. A Aresp desenvolveu um guia de boas práticas para a restauração circular e sustentável. Este documento vai ser disponibilizado às empresas, penso também que de forma gratuita, mas isto como é um bocadinho mais recente, não me posso comprometer dizendo se é de forma gratuita ou se será só para os associados, mas foi uma parceria que o Turismo de Portugal fez com a Aresp para aumentar a formação, sensibilizar os associados, os operadores desta área para a importância da sustentabilidade. Tenho aqui também alguns passos, algumas recomendações para uma alimentação sustentável, saudável e económica, porque nós, olhando para estudos, nós vemos que mais de 70% dos portugueses considera que a alimentação saudável e sustentável é demasiado cara e apenas 15% concordam em pagar mais para mudar o seu consumo para um estilo mais sustentável. Isto foi um estudo que foi realizado em colaboração com a DECO Proteste. Então temos aqui algumas recomendações, não é? Compre sempre legumes e frutas da época, opte por fornecedores locais, evite os alimentos que chegam por via aérea, diminuindo a sua pegada ecológica. É importante também consultar a rotulagem, consultar a proveniência do produto, porque essas informações estão sempre junto ao género alimentício. Prefira o consumo de produtos de origem vegetal na alimentação diária, que contabilizam cerca de 75% dos alimentos da roda dos alimentos, face aos 25% dos produtos de origem animal. E eu representei aqui um prato em que realmente dá-se privilégio ao consumo de legumes, não é? E aqui temos os legumes a ocupar metade do nosso prato,
a carne, pescado ou ovos, 1/4 e o acompanhamento, outro quarto do nosso prato. Ingerir 3 a 5 peças de fruta e de legumes por dia, preferir a fruta, por exemplo, à sobremesa, é mais barato e melhor para a saúde. Isto são recomendações, não quer dizer que vocês sigam à risca, não é? Porque há sempre o dia em que nós podemos dar ali uma facada, não é? Mas é para nós termos a chamada reeducação alimentar, porque nós... Oh, Susana, estás outra vez sem o micro. Sem som, desculpa. É a altura de me calar. Não, também. Não sei porquê, porque Não sei, mas eu estou mesmo a terminar, ok? não é por causa disso, Susana. É Não. alguma coisa que está a acontecer, mas não sei. Não sei. Mas pronto, Pronto, vamos então continuar, que estou mesmo a terminar. Outra recomendação é comer menos carne e substituir a carne de vaca por aves. E perguntarmos, por exemplo, no talho qual é a proveniência e o modo de produção. Evitar os alimentos processados, não é? Porque são mais ricos em aditivos alimentares, sal, açúcar e outros produtos menos benéficos para a saúde. Preferir confeccionar em casa produtos o mais natural possível e limitar o consumo de ultracongelados. Quando for às compras, levar um saco para a fruta e para os legumes, assim evita comprá-los em embalagens de plástico ou utilizar aquele saquinho que nós temos nos supermercados, que é de uso, usa-se e deita-se fora. Não é? Este tipo de plásticos, este tipo de utilização de plástico, de usar e deitar fora, é que nós devemos evitar ao máximo. Não é o plástico, olhar para o plástico como o inimigo. Não, o plástico é utilizado em várias áreas e nós não podemos eliminar o plástico. Nós devemos de eliminar aquele plástico de uso único, só para uma coisa, sem fazer sentido nenhum. Podemos reutilizar, podemos ter alternativas, é o que nós devemos de fazer e vocês veem que, por exemplo, nos supermercados já existem muitas alternativas aos sacos de plástico descartáveis. Depois aqui a questão dos excessos de frutas e legumes que já tenham amadurecido em demasia ou estejam a murchar e as sobras de alimentos para a criação de novos pratos para evitar o desperdício. E aqui é que entra também a questão da segurança alimentar, porque depois é assim, até que ponto é que eu poderei utilizar, reaproveitar os alimentos? Não é? A segurança alimentar nas empresas vai ajudar a perceber aquilo que está bom e aquilo que nós não devemos de aproveitar, porque pronto, já passou o prazo de validade, ou seja, a carga microbiana já está de uma tal forma que já não garantimos a segurança dos alimentos. E depois evite o desperdício e compra a granel. Isto também, vocês se forem ao supermercado também veem que esta zona da compra de produtos a granel tem crescido consideravelmente. Introduzir aqui muito rapidamente o conceito da economia linear versus economia circular. Eu penso que já devem ter ouvido falar deste conceito, não é? A economia linear basicamente é o quê? Nós temos matérias-primas, vamos produzir, vamos consumir e deitamos fora, ok? A economia circular é o ideal, ou seja, nada se perde, tudo se transforma. Nós estamos atualmente no meio destas duas. Não é? Nós estamos aqui a viver uma economia de reciclagem, porque não deitamos de imediato ao lixo, deitamos ao ecoponto para depois fazer o reaproveitamento, fazer a reciclagem desses mesmos materiais. A economia linear está em ameaça devido à escassez de recursos. O que antes era visto como um resíduo, agora tem que ser visto como um recurso. É fundamental aqui a questão da criatividade. Estou-me a lembrar, por exemplo, na área da restauração. Transformar o desperdício em produto de primeira linha. Isto é realmente a criatividade a ser colocada na prática. Eu penso que os profissionais conseguem cumprir com este princípio. Eu aqui falo especificamente da área da restauração, não é? Do negócio da restauração, como tornar o negócio da restauração um negócio circular. Podemos, alguns pontos, analisar de forma integrada o negócio, selecionar o que é essencial e recusar o acessório, utilizar os recursos que estão próximos, não é? A economia da proximidade, garantir que quaisquer recursos comprados são utilizados em todo o seu potencial e que o valor máximo seja extraído deles.
utilizar energias renováveis para alimentar o negócio, projetar as atividades com foco numa metodologia de desperdício zero, eliminar resíduos evitáveis através da recuperação e regeneração de produtos e materiais quando chegam ao fim de vida. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês se inspirarem. Por exemplo, a fruta feia. Também tenho aqui um pequeno vídeo que vos vou mostrar um pouco sobre o que é isto da fruta feia. Está aqui. Vamos ver se dá para vocês verem. Na Europa, cerca de 30% das frutas e legumes são desperdiçados devido à aparência. Como é que isto começou? Quando os consumidores iam ao supermercado, escolhiam a fruta mais bonita porque achavam que era a melhor. Como os supermercados não vendiam a fruta feia, deixaram de a comprar aos agricultores. Mas os agricultores não podem escolher as formas que a natureza dá. E enquanto 70% da sua produção entra no mercado, os restantes 30% vão para o lixo devido à sua cor, tamanho e formato. Mas a qualidade não se mede pela aparência. Em Portugal, desde 2013, a Cooperativa de Consumo Fruta Feia luta para solucionar este problema. Compra a um preço justo diretamente aos agricultores os produtos rejeitados pelos supermercados e vende-os aos consumidores em pontos de entrega espalhados pelo país, aproximando assim agricultores e consumidores. Semanalmente, cada ponto de entrega com 300 consumidores salva mais de 1 tonelada de frutas e legumes do lixo, valorizando a água, o sol e a energia gastos na sua produção. Se não escolhemos pela aparência, podemos devolver a fruta feia ao mercado. Alterando padrões de consumo, conseguimos reduzir o desperdício alimentar. Este vídeo foi produzido com a contribuição do Programa LIFE da União Europeia. Okay. Pronto, não sei se conheciam o projeto ou não. Isto é um dos projetos. Zero Desperdício, também é outro projeto bastante dinâmico. Tem aqui o Green Key, quem está na área do turismo, da restauração, certamente já ouviu falar da certificação Green Key, em que eu trouxe aqui um exemplo da cozinha, um restaurante de Guimarães, com o chefe António Loureiro, que penso que foi em 2018, ganhou o Prémio Internacional Green Key. Depois tem ganho anualmente esse prémio, mas é a nível nacional. Por exemplo, o chefe António Loureiro está a trabalhar no projeto Quilómetro Zero, ou seja, produtos próximos, sazonais, fornecedores locais, desperdício zero. Mas assim o auge mesmo do desperdício zero é este projeto Kitchen Dates. Não sei se também conhecem este restaurante. É um restaurante sem caixote de lixo, 100% local. Eu hoje até falei com o José Carvalho, ele, como é que isto é possível? Bem, isto é possível e é uma pergunta que se faz com muita frequência ao casal jovem. Tenho aqui, vocês depois podem explorar, está bem? Tenho aqui a fotografia do casal, que tem realmente um restaurante em que não tem lixo. Eles têm esta máquina que é um compostor elétrico, tiveram sérias dificuldades em legalizar isto porque era novidade, as nossas autoridades não estavam habituadas a ver este tipo de equipamento. Está aqui uma breve descrição, não é? A EVA, a nossa compostora elétrica, é o resultado quase mágico de um processo de transformação de matéria orgânica num ciclo de 24 horas através de um compostor elétrico que está à vista de todos no corredor. Pronto, isto tem alguma história, tem a ver com um filme de animação pronto, que foi importante para eles, mas basicamente aqui o objetivo é eles terem zero desperdício. Porquê? Porque eles estão preocupados em ter os produtos economia circular, 100% vegetal. Os vegetais e a fruta chegam-nos de um raio de 50 km à volta de Telheiras, que é onde eles têm o restaurante. Para outros ingredientes, vamos no máximo a 500 km daqui, por isso não temos coisas tipo café, cacau, banana, caju ou especiarias. Sazonal, sem embalagens, biológico, transparente.
com algum cuidado, com alguma curiosidade que possam ter, vejam esta página que é um projeto muito interessante. Depois temos aplicações, o Waste é uma aplicação que vocês podem ter para o telemóvel, tem a ver com os desperdícios. Eu há pouco falei, quando falei dos detergentes, dos químicos, ter o certificado Ecolabel, mas isto não é só para os químicos, é para outros tipos de produtos. O Portugal Sou Eu, comprar o que é nosso, ajudar a nossa economia local. E o Too Good To Go, que também é uma aplicação para o telemóvel, que faz com que as empresas, supermercados, restaurantes, aquilo que seria desperdício, eles vendem por um preço mais reduzido e é benéfico para todos. Para eles deixa de ser lixo, não é? E para nós compramos o produto com os parâmetros de qualidade e de segurança alimentar a um preço muito mais reduzido. Pronto, são alguns exemplos de muitos. As notas finais, estou mesmo a acabar, então, umas notas finais sobre a implementação do HCCP, a importância desta implementação para o sucesso das empresas, irá transmitir maior confiança aos clientes e consumidores pela adoção de padrões elevados de conformidade alimentar, elimina ou reduz os riscos para os consumidores das toxinfecções alimentares, vai evidenciar o empenho das organizações na obtenção de produtos de qualidade e seguros para a saúde, porque aqui o conceito de saúde mudou um bocadinho, não é? Porque nós agora valorizamos imenso, não é? A saúde antes era uma mais-valia, agora é uma absoluta necessidade, não é? Com isto da Covid nós acabamos por valorizar mais aquilo que estamos a perder. E a questão da sustentabilidade também, eu penso que as pessoas ficaram mais sensíveis às questões do ambiente, da proteção do ambiente, com isto da Covid, que nós vimos a poluição, não é? O antes e o depois, a grande diferença. Por outro lado, a Covid também veio trazer muito material descartável, não é? As toucas, as máscaras, pronto, nos cabeleireiros, pronto, muita coisa descartável, mas muito sinceramente, assim, a prioridade neste momento era a saúde pública. E depois, sim, vamos tornar a parte da sustentabilidade ambiental também uma prioridade para as empresas. E, por fim, a implementação do HCCP também é uma otimização dos recursos e melhoria da eficiência do autocontrole. Quando falamos da sustentabilidade, em primeiro lugar, o sucesso das empresas será o cumprimento da legislação e assim evita-se o risco de coimas, não é? É uma publicidade positiva porque melhora a imagem da empresa. Sustentabilidade económica também, que a redução dos custos operacionais quando se implementa aquelas boas práticas que eu identifiquei há pouco, também vamos ter aqui melhoria nos resultados operacionais. Há um retorno para a sociedade, melhor relacionamento com a comunidade local, melhoria da competitividade e é uma atração para novos mercados que eu considero, muito honestamente, que as pessoas estão cada vez mais exigentes e nós temos que dar resposta a essa mesma exigência. E assim termino, agradecendo a todos a vossa presença nesta conversa informal. Espero que tenha contribuído, tenha ido ao encontro das vossas expectativas e encontro-me disponível então para responder a questões que possam ter. Obrigada, Susana. Obrigada, Susana, pela excelente apresentação que fez, que relativamente tanto à segurança alimentar e ao HCCP, com o qual eu me identifico muito, porque estive à frente de um hotel de grande dimensão durante muitos anos e sei perfeitamente o quanto importante é a correta implementação do HCCP numa unidade hoteleira e para a nossa indústria particularmente. E congratulo-me por ver, e foi com imensa alegria que vi aqueles procedimentos já tecnológicos de controle, de rastreabilidade, de acreditação de fornecedores, porque efetivamente no meu tempo nós fazíamos à mão, o que era extremamente difícil. E realmente congratulo-me porque uma das coisas mais difíceis no HCCP, numa unidade hoteleira, é sermos consistentes, não é? Aquilo que fazemos hoje, porque muitas vezes até os picos de trabalho não permitem que, ou são às vezes também muito justificativo para que as coisas não corram sempre da mesma maneira. E estes sistemas vêm ajudar imenso. Relativamente à sustentabilidade, a sustentabilidade é o tema atual, não é?
e também foi muito elucidativa relativamente a tudo aquilo que envolve a sustentabilidade e também da minha experiência digo que mais vale fazermos as coisas na origem do que depois estarmos Ir atrás do prejuízo, não é? Absolutamente, porque os prejuízos são muito maiores e não só em termos de investimento, mas sim também com prejuízo na perda do negócio, que é o mais importante, não é? Portanto, e os custos operacionais também falava. Portanto, depois as economias circulares, eu digo que para mim e foi extremamente interessante não só confirmar aquilo que eu já sabia, mas uma descoberta noutras coisas que eu realmente não sabia e que também aprendi. E não querendo estar aqui a monopolizar a conversa, eu quero dar a palavra às pessoas e o sistema costuma ser de mão no ar. Portanto, quem quiser a partir de agora colocar alguma questão à engenheira Susana, à Susana, pode pôr a mão no ar que eu partilharei a pessoa que quer fazer a pergunta. Portanto, estão abertas as perguntas e as respostas também. Está aqui uma pessoa já com a mão no ar. Deixa-me ver quem é, se eu conseguir. Quem é? É Adília Brito. Oh, Adília, pode avançar com a sua pergunta, está bem, Adília? Adília? Está sem som. Tem que ligar o som, Adília. Não está. Não? Não. Mais alguém? Ninguém mais quer fazer uma pergunta? Alguém quer? Não deixem esta oportunidade passar. Fazer alguma questão? Já agora faço uma pergunta. É mais interessante a parte do ensino e desta ligação às escolas ou quando trabalhava na indústria? Qual é a diferença? É diferente, mas complementa-se uma à outra? Tem desafios diferentes? Na parte da consultoria nunca conseguia deixar a parte da formação, porque eu acho que a formação é a base, não é? Eu nunca poderia chegar a uma empresa e dar orientações sem explicar o porquê, não é? E o explicar o porquê das coisas, as pessoas entendiam melhor, encaixavam, não é? Na sua mente e diziam, não, isto realmente é importante e eu vou cumprir, não é? E chegar... Não é o coração, está bem que o coração não vale nada, o que vale é aqui o nosso chip, o nosso cérebro, se chegar à parte mental da mudança de comportamentos, para mim é o ideal. E estando no turismo de Portugal e formando os melhores profissionais da área do turismo, da restauração, pronto, eu estou muito na área da cozinha, da pastelaria e do restaurante, eu acho que eu sinto-me gratificada, não é, de falar e perceber que as pessoas me estão a ouvir. E a maior parte deles, não digo todos, não é? Porque todos seria assim uma coisa espetacular, eles estarem-me a ouvir e a dar valor e perceber que realmente para eles é uma mais-valia como futuros empreendedores, porque muitos deles, ainda hoje numa turma de GPP, questionei quem é que daqui quer ser empresário? Para ver sempre as duas perspectivas, não é? Exato. A perspectiva do empresário e a perspectiva do trabalhador. Hoje em dia não se pode se chamar trabalhador, é o colaborador, mas basicamente eles trabalham para colaboração, não é? De todos. E tive muitos elementos a identificar-me que querem ser empreendedores, querem ter o seu próprio negócio, que começam bem. Começam bem quê? Começam bem porque começam com a formação. E muitas vezes as lacunas que eu encontrava nas empresas nas quais eu fazia a consultoria era a falta de formação dos colaboradores. Abri um negócio porque tem jeito para cozinhar. Eu tenho jeito para cozinhar, vamos abrir um restaurante, vamos abrir um café, vamos abrir uma pastelaria. E depois quando eu chegava com estas questões que são tão básicas, não é, para nós, para eles ficavam assim surpreendidos. Mas porquê é que isso é obrigatório? Não é? E por isso eu acho que é um complemento aqui. A consultoria, é um complemento.
Eu não consigo me desprender. É óbvio que o meu tempo, nos meus anos de experiência de trabalho, são mais relacionados com a segurança alimentar e depois com a segurança no trabalho, uma vez que também me formei como técnica superior de segurança e saúde no trabalho. Esta parte da sustentabilidade é mais recente, mas já é amo do coração. Muito honestamente, isto está tudo interrelacionado e é fundamental esta partilha aqui de conhecimento, tanto na parte da consultoria como na parte da formação profissional. Muito bem, vamos tentar outra vez a Adília. Adília, não sei se já nos ouve. Ela ouvir ou não consegue falar. Não consegue falar, mas ela tem o microfone ligado. Se tirar o microfone, olhe, tente, experimente, desligue, desconecte. Não dá? Olhe, fala. Acho que não dá. Não. Quer escrever no chat a sua questão? Não. Bom, mas temos aqui outras pessoas que querem fazer perguntas, nomeadamente o nosso colega José Costa Carvalho, que foi o... José. Sim. Olá. Olha, Susana, eu gostava de colocar a seguinte questão. Qual foi o projeto profissional que acompanhaste em termos de consultora que foi o mais recompensador para ti? Ou seja, aquele que realmente notaste uma evolução tão significativa que teve um impacto positivo no próprio crescimento da organização? Olha, foi uma empresa em 2003, já vão uns aninhos, mas eu continuei a acompanhar essa empresa sempre. Eu comecei nessa empresa em que eles estavam na estaca zero. Aquilo era uma empresa microscópica, extremamente pequenina, responsável em termos de segurança alimentar, mas em que os colaboradores não tinham formação absolutamente nenhuma. E eu consegui fazer daquela empresa um exemplo na atualidade. É uma referência, eu não quero falar, não quero dizer nomes, não é? Mas é uma referência a nível da área em que está, posso dizer, é uma pastelaria, é uma referência a nível nacional. E começou realmente com uma coisa, é tipo uma garagem, estão a ver, aquilo era mesmo uns anexos que tinha na propriedade do empresário. E ao longo do tempo, explicando às pessoas, aquilo era uma família. Eu também ia lá todas as semanas, eu explicava e eles valorizaram homens. Isto aqui eu não quero falar de homens e mulheres, mas às vezes nós achamos que os homens não têm tanta preocupação com as questões da higiene alimentar, não é? Isto é mais coisinha de senhora, mas não. Isto aqui encontramos de tudo. Mas foi uma empresa que eu vi evoluir, a apostar na formação técnica, mesmo formação como é de pastelaria, a base era a pastelaria francesa, investir também em novas tecnologias, em novos equipamentos, todo o dinheiro que se ganhava, não se investia um cêntimo em termos pessoais, era sempre na empresa. E isto, viu-se a empresa crescer, sim, rapidamente, e isto transmitia-se. Esta evolução da formação técnica, da formação das boas práticas, isso foi demonstrando essa evolução aos clientes, ganhando negócio, não é? E hoje em dia a pastelaria que é de referência em todos os níveis. Em todos os níveis. Por isso eu acho que isso foi um projetinho bebé, também acho que foi por ser um dos primeiros e o acompanhamento contínuo que me ficou. Sim. Depois tenho outras maiores, Obrigado. mas acho que esta foi assim a evolução mais positiva que encontrei. Ó Zé, Obrigado, não disseste que ias fazer perguntas, Zé, isto não estava combinado. Ups! Temos eu não sei se Hugo, queres fazer uma pergunta, Hugo? Boa tarde. Boa tarde, Hugo. Era perguntar se já podíamos sair. Olha, a mim não me tem que perguntar, eu já lhe disse que o senhor só pode sair quando quiser sair. Não tem Ok. Bananas, tu? A Luciana também queria fazer uma pergunta, queria falar. Olá, não é uma pergunta, é só um elogio e um agradecimento, porque eu efetivamente, desde que conheci a engenheira Susana, tenho aprendido imenso com ela e nós já há bocadinho, quando estávamos aqui a iniciar a formação, estávamos a falar aqui num teamwork e é só, no fundo, é só um agradecimento e felicitar pela excelente apresentação e vê-se claramente, mesmo aqui à distância, mas também no presencial,
que a engenheira Susana tem uma paixão e uma grande paixão. Ela não se está a ouvir. Porque alguém tirou-me o som. Ou seja, estão aqui a brincar connosco. Pronto, mas eu também já me vou calar, era só mesmo um agradecimento e também à Escola do Porto por esta iniciativa destas ações que são sempre bastante úteis. Muito obrigada. Obrigada, Luciana. Obrigada. Também é um gosto trabalhar contigo. Obrigada. Um bem-aja. Já tens o almoço pago. Mas é dos bons, não te esqueças. A Sílvia também quer fazer uma pergunta. Olá, Sílvia. Olá, boa tarde. Sim, quero fazer uma pergunta, também é muito rápida, e está relacionada com a função que eu já desempenhei num hotel há sensivelmente 2 anos, que pronto, era recepcionista, mas era num hotel de 3 estrelas, então os recepcionistas também tinham a função de preparar o pequeno almoço. E uma das coisas com que nós lidávamos muito mal era com a quantidade de alimentos que ia para o lixo. Nós tínhamos um sistema muito rígido de controlo de quantidades, ou seja, nós tínhamos que ver o número de hóspedes que estavam no hotel, fazer a contagem para descongelar os produtos e pô-los no forno, mas mesmo assim havia pronto, uma grande quantidade de produtos em bom estado que ia para o lixo. E nunca ninguém nos sabia dizer efetivamente porque é que as coisas tinham que ir para o lixo. Tinham que ir para o lixo. Nós questionávamos porque é que não dávamos a sem-abrigos, a instituições, mas não, a resposta é tem que ir para o lixo. Por isso a minha pergunta é, como é que se transmite essa informação de, ok, eu também entendo que não dê para os funcionários levarem para casa porque assim eles estariam a fazer mais para poderem levar para casa, mas pronto, já que fizeram aquela quantidade que era recomendada, no entanto sobrou, o que é que se pode fazer a esses produtos, mas se há de uma forma clara de explicar que, ok, tem que ir para o lixo, porquê, não é? Porque naquela altura era uma coisa que nos fazia mesmo muita confusão. O que é que acontece aqui, Sílvia? Acontece no estabelecimento, no hotel onde a Sílvia trabalha, como noutros hotéis de 2, 3, 4, 5 estrelas, em que o conforto do cliente, não é, vai representar um grande desperdício de alimentos, porque nós não queremos que falte nada, não é? E conforme vamos aumentando o número de estrelas, não é? A oferta também vai sendo cada vez maior. Aqui, quando me fala do encaminhamento, ou o que é que nós fazemos a estas sobras, porque acabam por não ser restos nem nada, são coisas que nem sequer são tocadas, a forma do acondicionamento da exposição dos alimentos é que vai determinar se poderão ou não voltar a ser utilizadas, porque se houver uma exposição direta do produto ao cliente, não é? Nós não podemos voltar a utilizar num próximo serviço. Se forem produtos inviolados, não é? Estou a pensar nos iogurtes, pronto, produtos embalados, isso é uma situação. Agora, o desperdício alimentar tem que ser anterior. Como disse a Sílvia muito bem, quantos clientes é que eu tenho? Quem é que vai tomar o pequeno almoço? E fazer, na parte da gestão, todo um controle para se evitar o desperdício. Agora, depois de estar exposto, isto depois vai depender muito da política de cada hotel. Não é? Está exposto durante X minutos, pronto, X horas, não pode ser voltado a usar noutro tipo de confecção ou noutro buffet, não pode. E então, ainda se pensarmos agora nesta situação da Covid, então é que isto ainda veio a ser um prejuízo ainda muito maior em termos de desperdício, não é? Porque os buffets para já também estão desaconselhados, não é que estejam proibidos, mas este contacto do possível suspeito contaminado ainda aumenta o risco e daí não, ninguém aproveita, ninguém leva nada para casa, ninguém dá a ReFood, por exemplo, que é uma organização que poderiam ser encaminhadas as sobras, não se faz nada disso. E é aí o que nos custa, porque o produto vai para o lixo. E também podemos pensar assim, quem está na gestão é o produto que vai para o lixo, é dinheiro que está aí para o lixo. Ok? Isto é sustentabilidade económica das empresas.
que é que nós podíamos fazer com isso? Epá, não expunhamos, mas esta parte é do HACCP, é mesmo um dos requisitos de não termos o reaproveitamento desses alimentos. Mas eu acho que isto vai mudar, muito honestamente, Sílvia. Eu acho que a forma de ver o desperdício alimentar, a sustentabilidade, eu penso que isto vai mudar, mas entretanto nós temos que seguir com recomendações a nível internacional e para já é para isso que caminhamos. No entanto, com estes ODS da sustentabilidade, dos consumos, etc., eu penso que a tendência vai ser alterar para benefício de todos, não é? Para termos menos prejuízo a nível de desperdício alimentar. Estou a fazer mais uma tentativa de ser ouvida. Não. E já é ouvida, minha cara. Até que enfim. Até que enfim. Custou, mas foi. Não estou muito habituada com o Teams, deve ser por causa disso, mas tudo se consegue resolver com um bocadinho de paciência. Eu sou da escola, do agrupamento de escolas de Pinheiro, estou aqui com 2 colegas, o Francisco Santos e o João Gonçalves. A Helena Nogueira, também outra colega, tentou entrar, mas não conseguiu. Eu não queria fazer nenhuma pergunta, estamos aqui com 2 turmas de técnico de restauração, alguns já estavam com compromissos inadiáveis, sabem que nestas idades é muito complicado, como por exemplo fazer o jantar, pôr a mesa, essas coisas todas, mas de qualquer das formas queria agradecer em nome de todos, os meus colegas, a escola e os alunos, esta oportunidade que nos proporcionaram de aprendizagem. Gostaria de dizer que fiquei de veras impressionada porque num curto espaço de tempo conseguiram partilhar uma imensa informação, uma imensa riqueza de informação. Alguns dos conceitos que abordou nós já temos abordado nas nossas disciplinas, na formação tecnológica. Outros ainda não abordamos, mas vamos abordar brevemente ou no próximo ano. De qualquer das formas, considero que foi muito importante porque foi um reforço daquilo que nós já falamos, em alguns casos, e noutros, acaba por ser uma sensibilização para aquilo que ainda vai surgir nas aulas deles. Também achei que os filmes vieram ilustrar bem tudo aquilo que estava a ser dito e embora fosse em inglês, eles conseguiram perceber a informação que passou. O gesto é tudo e acho que deu para perceber. Não sei, penso que eles não terão muitas perguntas porque não se manifestaram até agora, mas tudo pode acontecer. Só que gostaria também de dizer que isto foi uma primeira parte do trabalho deles. Assistiram à palestra e nos próximos dias vamos trabalhar intensamente nestas matérias. Comentário, relatório, reflexões sobre o que foi aqui tratado e há aqui muita matéria a desenvolver, porque realmente considero que conseguiu abranger uma quantidade enorme de informação muito pertinente e relevante para a área deles. A sustentabilidade, a segurança alimentar, a gestão da qualidade, as boas práticas, foi uma série de informação que eu nem consegui registrar tudo, mas foi muito importante e muito alargado. Pronto, eu gostaria de agradecer em nome da escola esta oportunidade, esta partilha que nos concederam, a vossa disponibilidade e paciência, em alguns casos, para estarem aqui connosco. Acho que a nossa escola esteve aqui mais representada e eu queria agradecer em nome de todos tudo isto que nos proporcionaram durante pouco mais de 1 hora. Foi muita coisa em pouco tempo. Não sei se, entretanto, algum dos meus colegas, parece-me que o João Oliveira Gonçalves, que é um colega da escola, também quer pronunciar-se. Portanto, da minha parte está tudo dito e fica o meu agradecimento. Muito obrigada, Adélia. Obrigada. Então, vamos dar a palavra ao João Oliveira. Olá, não sei se me estão a ouvir. Vamos ouvir perfeitamente. Bom, antes de mais, boa tarde e parabéns pela iniciativa. Não vou acrescentar muito ao que a Adélia já disse, porque ela já disse tudo e praticamente tudo. Só lhes ia pedir, eu percebi que durante a sessão fizeram referência a isso, se era possível termos acesso aos conteúdos que passaram, aquelas apresentações que a engenheira passou. Pronto. E dizer que gostei muito, também já estava com a expectativa em alta, porque eu sou um filho da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, foi aqui que tirei o meu curso de gestão hoteleira, já há alguns anos atrás, e é sempre um bom excelente ver. Profissional de certeza absoluta. Eu quero acreditar que sim.
E pronto, era mesmo só para agradecer a esta excelente palestra que nos proporcionaram. Penso que para os alunos também foi muito útil. Eu na quinta-feira já lhes vou martelar a cabeça com aquilo que aprendemos hoje. Muito obrigado e até sempre. Obrigada. Eu tenho aqui a mão no ar, porque há pouco, quando estávamos a falar, quando estava a falar com a Sílvia, em primeiro lugar, muito obrigada aos dois professores por terem transmitido a opinião, e foi um gosto também tê-los connosco. Mas estávamos, há bocado, há pouco, quando estava a falar com a Sílvia sobre o desperdício e aquilo que vai para o lixo em unidades hoteleiras. Eu lembro-me também da minha experiência que o ReFood foi algumas vezes opção. Só que por aconselhamento também, muitas vezes não o fazíamos, porque tínhamos que garantir que aquilo que estávamos a deitar fora iria chegar em boas condições ao ReFood, e não queríamos também depois ficar com essa responsabilidade se alguma coisa acontecesse. É óbvio que hoje em dia as coisas com certeza já estarão melhores em termos até de transporte e de garantia de que todos os alimentos estão bem quando são disponibilizados às associações, que eu sou totalmente apologista disso, e lembro de inúmeras reuniões que eu tive com associações sobre isso, mas efetivamente depois tínhamos toda a parte da segurança alimentar que temos que salvaguardar. E muitas vezes também, quanto mais nós temos hotelaria de luxo, hotelaria com clientes exigentes, e a Susana falou nisso muito bem, temos que ter mais oferta para os clientes, há mais desperdício. Que efetivamente, por outro lado, e falávamos dos buffets, muitas vezes exagerados, e também, pela minha experiência, muitas vezes tirava-se um produto, punha-se outro, mas depois o cliente dizia não, porque é que não tem. Portanto, temos sempre aqui esta dúvida sobre os produtos que temos e pela panóplia, pela diversidade de produtos que oferecemos, mas com certeza esta parte aqui também referiu da pandemia e termos algumas regras de apresentação e de sensibilização, e o cliente, acredito que neste momento está muito mais sensibilizado para todos estes temas, como disse muito bem, e eu concordo totalmente. E também isso em termos de unidade hoteleira operacionalmente, em termos de gestão das matérias-primas, vai com certeza a todos os profissionais de hotelaria facilitar muito mais esse controle e essa gestão daquilo que podem comprar, como compram, como produzem e como depois fazem chegar aos clientes, não é? Portanto, se não há mais nenhuma pergunta, eu dava como terminada esta sessão, agradecendo imenso à Susana, foi extremamente útil, foi muito bom ouvi-la, muito bom. Obrigada a eu também por ter esta oportunidade de partilhar alguma da minha experiência. Foi um gosto ter estado aqui convosco. E quero também salientar que é sempre para nós, Talent Spot e projeto da escola, muito bom ter pessoas que falem com um entusiasmo tão grande sobre aquilo que fazem, porque se nota que gostam mesmo, que é sentir, que gostam, e isso para mim é muito importante. E tivemos aqui um exemplo de exatamente uma grande profissional que nós temos agora a sorte de ter connosco nas nossas escolas, está bem? Portanto, muito obrigada, Susana. Muito obrigada a todos por estarem presentes. Parabéns e muito obrigada. Obrigada a nós também. Muito obrigada a nós.